Aí eu vou no share. Deixa eu fazer uma cópia aqui só para eu testar. Vou ver como que tá. Para acompanhar. Beleza. Aí agora você vai no Share screen. Mas ali naquele telinha ali ou nesse verde que é embaixo? Não, tá em cima, share screen. Cadê sua aula? Onde é que tá? Aqui. Isso. Clica nela. Marca ela. Marca as duas de baixo. Aí. Marca a outra também. Se der share lá, ele já começa. Pronto? Prontinho. Faz o seguinte. Dá share, já vamos dar share e a gente espera das 2 horas. Isso. 5 minutinhos, né? Isso. Dá share. Já vai começar. Aqui. Vai dar uma... Clica aqui em cima primeiro. Aonde? Clica em cima. Aí, pode clicar em qualquer lugar aí. Aí. Isso. Guardar F5 para ver. Pode de novo. Aí. Já está gravando? Já está gravando? Já. Como que você sabe se não está igual aquele dia que ficou pausado? Oi? Aquele que ficou pausado. Como que eu sei se não tá? Passou aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Tô acompanhando aqui já. E se você olhar aqui em cima, não tá pausa, tá desmarcado. Tá desmarcado. Você pode ver. E aí começa. Espera. 5 minutinhos. Deve ser lá. Mesmo horário, tá? Oi? Mesmo horário. Tá. Nada. 1h30. Virtual. Desabilitar o microfone. Deixa eu ver se consigo ver.
Aqui. Baixa um pouco. Só umas configurações, né? Aqui. Se você for sair, que eu conferi aqui, está tudo aqui. Você fecha aquela porta. Tá o som, né? Só conversão, não. Som. Já. Mais um chat. Tudo ok. Pessoal, boa tarde. Alguém está escutando? Ninguém para assistir a aula? Estou escutando. Eu estou escutando normal aqui, cara. Estou escutando. Responda para mim. O slide está mudando? Aí, o povo está dizendo Tá que ok, tá rodando, Tá ok? tá rodando. Tá. Então, podemos começar? Sim, pode começar. Então, vamos começar. Pessoal, como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos estudar dois assuntos diferentes dentro de um mesmo capítulo, que são as adaptações celulares e as alterações celulares do crescimento. Eu pediria 1 minuto de compreensão de vocês, porque na semana passada, quando eu dei aula de hanseníase, uma aluna ficou com dúvida a respeito da transmissão da hanseníase. Então, em 2 minutos, eu vou tentar esclarecer para ela. E aí a gente já começa no assunto de hoje. No slide da transmissão da hanseníase, diz o seguinte, que a transmissão se faz a partir dos casos ativos, através da pele, mucosa oral ou mucosa nasal. Casos ativos são pacientes doentes, portadores de Hansen. Pele
é você encostar a sua pele nas lesões de um paciente contaminado. Mucosa oral ou nasal é você inspirar o bacilo, ele chega aos pulmões, dos pulmões ele passa para a corrente sanguínea, circula pelo corpo e vai se localizar na pele por questões de temperatura. Então, isso é o que tem na literatura a respeito da transmissão da hanseníase. Tá? Embora o que tenha na literatura seja isso, eles também dizem que ainda existem várias incertezas a respeito da transmissão da hanseníase. Tá? Mas, basicamente, é isso. Se a aluna ainda tiver dúvidas, quando voltarmos às aulas presenciais, eu procuro esclarecer de uma outra maneira para ela. Então, vamos às adaptações celulares. Depois, a gente vai abordar os transtornos do crescimento celular. A primeira adaptação celular que a gente vai estudar é a chamada hiperplasia. Olha, o que é hiperplasia? Hiperplasia é o aumento do volume de um tecido ou de um órgão em virtude do aumento do número de células ali presente. Então, isso é hiperplasia. Só que temos diversos tipos diferentes de hiperplasia. Nós temos as hiperplasias que são fisiológicas, tá? E temos no outro slide as hiperplasias chamadas de patológicas, que são hiperplasias consideradas doenças. A hiperplasia fisiológica, ela pode se dar devido a uma estimulação hormonal, tá? Ou pode ser uma hiperplasia fisiológica chamada de hiperplasia fisiológica compensatória. A hiperplasia fisiológica que ocorre por uma atividade, uma estimulação hormonal, é a proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade e na lactação, assim como o aumento de volume uterino durante a gravidez. Tá? A hiperplasia fisiológica dita compensatória, ela é exemplificada com o fígado de um portador, tá? O fígado que uma pessoa saudável doa parte do seu fígado para ser transplantada em um paciente doente. Então, estou falando do fígado do paciente sadio, do doador. Após ser retirado parte do fígado do doador, tá? O fígado dele ele começa a se proliferar na tentativa de compensar a perda daqueles hepatócitos que foram doados para o outro paciente. Então, como ela vem para compensar uma perda, essa hiperplasia ela é denominada de hiperplasia compensatória. Então, nas hepatectomias parciais. E a gente tem as hiperplasias que são consideradas hiperplasias doenças. Então, como exemplo de hiperplasia patológica, podemos citar a hiperplasia do endométrio, que é também devido a uma estimulação hormonal. Só que, nesse caso, é uma estimulação hormonal excessiva, acima dos padrões normais. Por isso que leva a uma doença que é a hiperplasia endometrial.
E podemos citar também hiperplasias patológicas que são conseguidas a partir de um efeito nos fatores de crescimento das células, como, por exemplo, a produção de tecido conjuntivo que surge para reparar umas feridas. Então, aquela proliferação de fibroblastos, a proliferação de vasos sanguíneos que surge para fechar aquela lesão é exemplo de uma hiperplasia patológica por interferir nos fatores de crescimento celular. Essa interferência se dá no ato da lesão. Assim também, como exemplo de hiperplasia patológica, a gente pode citar a presença de um vírus, no caso, por exemplo, um papilomavírus penetrando no tecido do colo uterino, provocando ali um crescimento celular. Tá? Mas isso é uma doença, então, por isso, é considerada uma hiperplasia patológica. Tá? Então, nós temos hiperplasias que são consideradas fisiológicas e hiperplasias que são patológicas. Tá? Então, a gente está vendo aí um útero cortado, aberto, tá? Aqui o colo uterino, cá para cima o corpo uterino. Então, no corpo uterino, eu tenho o miométrio e o endométrio. O endométrio normal, ele não passa de alguns milímetros de espessura. Veja como esse endométrio está bastante espessado. Então, ele está hiperplasiado. Tá? Então, isso é uma hiperplasia de endométrio. Tá bom? E aqui, para vocês verem na microscopia, o endométrio com uma proliferação das suas glândulas. Tá? Isso aqui é o estroma que existe entre as glândulas endometriais. Então, nós temos uma proliferação glandular. Então, isso é uma hiperplasia de endométrio. A próstata é um outro órgão também que é muito vítima de hiperplasia. Então, nós estamos vendo aqui a próstata inteira, tá? Com várias nodulações ou lobulações, provocando o aumento global da glândula. Então, uma hiperplasia prostática, que na microscopia vamos ver do mesmo jeito que vimos no endométrio, uma proliferação de glândulas prostáticas, mas é uma proliferação que a gente, em patologia, diz que é uma proliferação inocente, ou seja, as glândulas proliferadas estão regulares, típicas, não existindo nada de alteração que a gente vai estudar na semana que vem. Então, uma hiperplasia de endométrio vista na macroscopia e na microscopia, e uma hiperplasia de próstata da mesma forma, vista na macroscopia e na microscopia. A segunda adaptação celular que a gente vai estudar é a chamada hipertrofia. Qual é a definição de hipertrofia? Hipertrofia significa o aumento do volume de um tecido ou de um órgão em virtude do aumento do tamanho das células. Tá? Na hipertrofia, o número de células permanece o mesmo. Apenas as células estão aumentadas de tamanho. Tá? Então, nós temos 3 tipos diferentes de hipertrofia. Nós temos hipertrofia
fisiológica, hipertrofia patológica e hipertrofia adaptativa. Hipertrofia fisiológica, a gente cita como exemplo o aumento do volume do útero e da mama na lactação, que são decorrentes de uma estimulação hormonal. Como exemplo de hipertrofia patológica, a gente pode citar, por exemplo, o aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, tá? Num paciente hipertenso. Então, o paciente portador de uma hipertensão arterial, ele exige do ventrículo esquerdo uma maior força de contração para manter o débito cardíaco. Isso faz com que, gradativamente, a fibra muscular cardíaca, gradativamente, ela vai aumentando o seu tamanho, tá? E a parede do ventrículo vai ficando espessada, às custas de um aumento do tamanho das células. O número de células permanece o mesmo. E entre a hipertrofia fisiológica e a hipertrofia patológica, nós temos a chamada hipertrofia adaptativa. Por exemplo, ela é observada no músculo esquelético de pessoas que frequentam academias de ginásticas. Então, quando uma pessoa se matricula numa academia de ginástica e vai lá 2, 3 vezes na semana praticar exercícios físicos, gradativamente a musculatura que ele está trabalhando, ela vai aumentando o seu volume, ou seja, ela vai se hipertrofiando. Só que, nesse caso, não existe nenhuma doença envolvida. O paciente é saudável e esse aumento da musculatura não constitui uma doença. Então, ela é classificada como uma hipertrofia adaptativa. Tá? Então, nós temos 3 tipos diferentes de hipertrofia: a fisiológica, a adaptativa e a patológica. Então, aí, olha, o aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, consequente diminuição da luz do ventrículo, da cavidade ventricular. Então, isso é uma hipertrofia ventricular esquerda. Tá? É uma hipertrofia patológica, porque isso é uma doença. Tá bom? Aí é para exemplificar uma hipertrofia adaptativa. Tá? E a terceira adaptação celular que a gente vai estudar é a chamada atrofia. Vejam, enquanto a hiperplasia e a hipertrofia são adaptações celulares que provocam aumento do volume das estruturas, a atrofia ela provoca a diminuição das estruturas. Então, na atrofia, temos a diminuição do tamanho das células, diminuição do número de células e, algumas vezes, inclusive, com perda de substância celular. Agora, só que a atrofia também pode ser fisiológica e pode ser patológica. Como exemplos de atrofia fisiológica, podemos citar o notocórdio, ducto tireoglosso, o timo, o útero e o
envelhecimento. O notocórdio, que também é conhecido com o nome de tubo neural, tá? Lá na embriologia, numa fase da vida embrionária, é a principal estrutura do ser em formação, o tubo neural. À medida que o ser vai evoluindo, vai amadurecendo, o tubo neural deixa de ser necessário. Surgem estruturas mais complexas. Então, o notocórdio ele desaparece, mas é uma coisa normal de acontecer. Por isso, é considerada uma atrofia fisiológica. Da mesma forma, na vida intrauterina, na vida intrauterina, na vida intrauterina, nós temos olha só, na vida, desculpe que deu uma falha aqui. Na vida intrauterina, existe um ducto que comunica a tireoide com a língua. É o chamado ducto tireoglosso. Quando a gente nasce, esse ducto já desapareceu. Então, é um outro exemplo de atrofia fisiológica. O timo, que tem o seu tamanho máximo no momento do nascimento, à medida que a gente vai caminhando para a puberdade, o timo ele vai regredindo. Por volta dos 13 ou 14 anos de idade, ele praticamente desapareceu. Também é um outro exemplo de atrofia fisiológica. O útero, que foi para nós exemplo de hiperplasia fisiológica, hipertrofia fisiológica, é também exemplo de atrofia patológica, atrofia fisiológica, ou seja, após o parto, o útero gradativamente vai regredindo, tentando voltar ao seu tamanho habitual. E o envelhecimento, tá? O envelhecimento é uma fase da vida. Então, quando você olha para o velho, a pele dele é flácida, é fina, é enrugada, ou seja, alterações próprias da idade. Então, é uma atrofia fisiológica, porque a velhice é uma fase da vida, não é uma doença. Agora, podemos ter também atrofias que são doenças, atrofias, então, patológicas, que podem ter uma causa local ou uma causa generalizada. Por exemplo, a redução da carga de trabalho, a famosa lei do desuso. Quando você quebra um osso, um fêmur, por exemplo, ou a tíbia, e coloca um gesso na pessoa que fica imobilizada, às vezes 30, 40, 50 dias, aquele membro imobilizado, tá? Ele deixa de desempenhar o seu trabalho. Quando você retira o gesso, aquele membro está reduzido o seu volume. Então, é uma atrofia patológica, tá? Pela redução da carga de trabalho, tá? Ou uma pessoa que fique acamada durante um período prolongado também vai ter uma redução do volume da sua musculatura. Um outro exemplo também de atrofia patológica.
A perda da inervação. Quando você tem, por exemplo, uma secção de medula, no local da secção da medula, tá, você perde todos os impulsos nervosos daquele local para baixo. Então, veja só, se você tem um paciente saudável que tem um trauma raquimedular, tá? No local da secção da medula para baixo, não passa nenhum impulso nervoso. Consequentemente, toda a musculatura que fica abaixo da secção da medula, com o passar do tempo, vai diminuindo o seu volume, vai se atrofiando. Então, é uma atrofia patológica por perda da inervação. A isquemia, gente, que é a diminuição da irrigação sanguínea para um determinado local. Se você tem uma diminuição da irrigação sanguínea, por exemplo, para um ovário, ele vai gradativamente diminuir o seu volume. Se você tem a diminuição da irrigação sanguínea para um testículo, ele vai diminuir o seu volume. Se você tem uma diminuição da irrigação sanguínea para o cérebro em pacientes com aterosclerose severa, o cérebro da pessoa também gradativamente sofre uma certa diminuição do seu volume. Tá? Então, é um outro exemplo de uma atrofia patológica. E a nutrição inadequada. Tá? O marasmo, que vocês estão vendo aí entre parênteses, é um grau severo de desnutrição proteico-calórica. Quando o paciente tem uma desnutrição muito grave, tá? Que não ingere os nutrientes necessários, tá? Ele usa o músculo como fonte de energia para manter o seu metabolismo funcionando. Tá? Então, isso é um outro exemplo de atrofia patológica por nutrição inadequada. E a gente tem, por último, tá? Último exemplo de atrofia patológica, a perda da estimulação endócrina, tá? Como, por exemplo, o endométrio, a mama, a vagina de uma mulher relativamente nova que tenha, por um motivo qualquer, perdido a sua fonte de hormônios. Tá? Por exemplo, uma mulher de 40 anos que tenha tido um tumor bilateral de ovário, fez a cirurgia, então ela perdeu a sua fonte de hormônios. Tá? Então, o endométrio, a mama, a vagina, tudo vai se atrofiar por perda da estimulação hormonal. Mas, nesse caso, uma perda doentia decorrente de uma doença. Por isso, uma atrofia patológica. Tá? Diferente de vermos uma mulher de 80 anos, lógico que o endométrio dela vai ser atrófico, a mama atrófica, a vagina atrófica, mas na mulher de 80 anos isso é normal. Então, seria uma atrofia fisiológica. Aqui é uma perda precoce da estimulação hormonal. Por isso, uma atrofia patológica nesse caso aqui. Bom, aí a gente está vendo o testículo à esquerda. Professor. Oi. Dá licença. Pode falar. Eu acho que os slides estão travados, porque não está passando conforme o senhor está falando. Está parado em qual, filho?
Está parado em redução de carga de trabalho, no patológico, atrofia patológica. Não saiu desse. Para mim, aqui está passando. Para a Deixa eu ver gente, porque depois dessa redução de carga, teria o perda de inervação, isquemia, e esses não estão aparecendo para a gente. eu não. Qual que está aí com vocês agora? Mudou? Não, está ainda em redução de carga de trabalho, desuso. Não está aparecendo os outros tópicos. Professor, estão pedindo para o senhor tentar voltar o slide para ver se vai passar para a gente. Estou voltando, ó. Não, não está mexendo em nada para a gente, continua na mesma tela. Tenta tirar e colocar de novo. O slide não está passando, para o normal não está passando. O que a gente tem que fazer? Não sei, esse negócio de tudo permite, vocês têm que mexer naquilo. Você conseguiu falar com ele? Não, né? Falei, mas ele não respondeu. De repente, não deu contato. Não sei se vocês vão escrever. O que eles colocam lá? Não sei se ficou com a mão, se de repente fez uma pedido. Foi não. Foi. Ô, gente, olha só. Eu já mandei essa aula para o AVA. Essa aula já está no AVA. Será que não tem como vocês acompanharem pelo AVA? Hein? Eu acho que tem sim, professor. Vê se você consegue fazer, porque o moço não tá, que me ajuda, ele não está aqui. Vê se vocês conseguem acompanhar pelo que eu mandei no AVA para vocês. E aí eu vou passando a aula aqui para vocês, vocês vão acompanhando pelo AVA. Pode ser assim, professor, do jeito que o senhor está falando, senão vai atrasar muito a aula. Pode ser assim? Pode. Porque eu estou com medo de sair daqui, tentar colocar de novo, feito você me falou, e aí eu não vou saber depois voltar, vai complicar ainda mais. Será que vocês podem fazer isso? Pode prosseguir, sim. Pode prosseguir.
Posso prosseguir? Pode. Então tá. Parou aonde? Nutrição inadequada. O senhor perda da vai começar, ia começar a falar agora de metaplasia. Posso prosseguir, então? Pode. Então tá, vocês me desculpem, tá? Mas eu estou aprendendo a mexer com isso. Então, aconteceu, tá Não bom? tem problema, não. Pode continuar. Então tá. Então, olha só, um testículo que o lado esquerdo é o tamanho habitual, o lado direito ele está diminuído, ele está atrofiado, provavelmente por uma diminuição da irrigação sanguínea. Bom, olha, as adaptações celulares que alteram volume, elas terminaram. A hiperplasia e a hipertrofia, tá, aumentam o volume das estruturas. E a atrofia diminui o volume das estruturas. E eu mencionei exemplos de cada uma dessas situações. Agora, essa adaptação celular que eu vou comentar com vocês agora, metaplasia, ela não tem alteração de volume, tá? Ela não tem alteração de volume. Metaplasia significa troca. Então, é uma alteração, uma adaptação celular que existe a troca de um tipo celular adulto por outro tipo celular também adulto. Esse é o conceito de metaplasia. É uma alteração na qual um tipo celular adulto é substituído por outro tipo celular também adulto. Por definição, metaplasia é uma situação reversível, ou seja, ela pode voltar ao padrão habitual, tá? Então, olha só, preste atenção. Metaplasia, ela pode ser epitelial e a metaplasia pode ser mesenquimal. Metaplasia epitelial pode ser no sentido de um epitélio baixo para um epitélio colunar ou pode ser no sentido de um epitélio colunar para um epitélio baixo. Então, vamos ver. No primeiro caso, a troca de um epitélio baixo por um epitélio colunar, a gente observa no esôfago de Barrett, tá? Então, isso aí, gente, qual é a metaplasia? Vocês sabem que o esôfago ele é internamente revestido por um epitélio escamoso. Quando acontece refluxo gastroesofagiano, ou seja, conteúdo gástrico para a luz do esôfago, tá? O epitélio do esôfago ele vai se modificando, ele vai se transformando, porque ele é agredido pela secreção gástrica, tá? Então, ele, quando agredido, na tentativa dele se defender, ele se modifica. Então, o epitélio escamoso, ele se transforma num epitélio glandular, tá? Semelhante ao que reveste internamente o estômago. Tá? Então, a metaplasia é a troca, nesse caso aqui, do epitélio escamoso por um epitélio colunar, que reveste as glândulas. Tá? Isso aí recebe o nome de esôfago de Barrett. Tá? Então, esôfago de Barrett, vocês vão ver mais para frente, é o quê? A troca do epitélio pavimentoso por epitélio glandular no terço inferior do esôfago, decorrente de uma agressão pelo suco gástrico no interior do esôfago. Então, o epitélio escamoso passou para colunar. Então, esse é o esôfago de Barrett.
A metaplasia, então, foi a troca do epitélio. E pode ser também, a metaplasia pode ser de um epitélio colunar para um epitélio baixo, por exemplo, no pulmão, que tem normalmente um revestimento por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, e esse epitélio agredido ao longo da vida, por exemplo, pelo fumo, pelo hábito de fumar, esse epitélio colunar vai se transformando num epitélio baixo, num epitélio escamoso. Daí o nome de uma metaplasia escamosa. Então, gente, metaplasia é isso, é a troca de um tipo celular adulto por outro tipo celular adulto. Quando isso se dá no epitélio, a gente está diante de uma metaplasia epitelial. Quando está no mesênquima, a gente tem uma metaplasia mesenquimal, o que ocorre, por exemplo, na miosite ossificante. Então, veja só, quando eu tenho um músculo esquelético que sofre por algum motivo inflamações, ou seja, o que é miosite? Ite, inflamação. Músculo, mio. Então, miosite é inflamação de músculo. Então, quando eu tenho uma inflamação no músculo que vai gradativamente depositando cálcio e até matriz óssea nesse músculo, eu estou diante da miosite ossificante. Tá? Então, por exemplo, gente, atletas que submetem a sua musculatura a traumatismos frequentes, cotidianos, como, por exemplo, o jogador de basquete, que está toda hora pulando e caindo, pulando e caindo. Aí ele vai fazendo o quê? Vai sacrificando o seu joelho. E aquela musculatura ao redor, os ligamentos ao redor do joelho, podem sofrer calcificações, ou mesmo, mais avançada, até ossificação. Tá? Como, por exemplo, pode acontecer no jogador de tênis, ao nível do cotovelo, tá? De tanto ele movimentar aquilo todo dia, treinando, jogando, treinando, jogando, pode acontecendo calcificações ao nível do cotovelo. Então, é a chamada miosite ossificante. Então, esse é o conceito de metaplasia, tá? Uma substituição de um tipo celular adulto por outro tipo celular também adulto, tá? Então, quando essa troca ocorre a nível de epitélio, temos a metaplasia epitelial. Quando isto ocorre a nível mesenquimal, como na miosite ossificante, lógico, a gente tem a metaplasia mesenquimal. Tá bom? Olha, então, aí a gente está vendo uma microscopia de uma laringe. Olha, laringe. Então, aqui, olha, à nossa direita, vocês estão vendo que é o epitélio respiratório colunar normal, ou seja, daqui até aqui em cima, gente, nós temos apenas uma célula. Os núcleos estão em níveis diferentes, tá? Por isso esse epitélio é chamado pseudoestratificado. Ele simula uma estratificação do epitélio, mas é apenas uma camada celular, daqui da membrana basal até a superfície lá em cima. Agora, esse paciente fumante, tá? À nossa esquerda, vejam, o epitélio se modificou. Ele deixou de ser colunar
e passou a ser um epitélio achatado, o epitélio pavimentoso. Tá? Então, isso é uma metaplasia onde o epitélio colunar foi substituído por um epitélio pavimentoso. Tá bom, gente? Tudo bem? Ou não? Tá sim, professor, pode prosseguir. Está dando para vocês acompanharem pelo AVA? Então, aconteceu um probleminha, porque o senhor falou que a aula estava lá, né? Só que agora a gente só está achando outro slide, não é esse do senhor. Não? Não, mas o senhor tinha colocado ela lá, não tinha? Coloquei sim. Então, talvez alguém pode ter modificado um pouco e deve ter tirado, porque a única que está lá é um outro slide sobre adaptações, não é esse do senhor. Bom, eu vou... O rapaz falou que ia voltar, mas vocês querem esperar? Não, eu acho que dá para o senhor prosseguir sim, porque já está no final. Tá no final, sim. Só falta... Então vamos prosseguir. Aí, olha, é um terço inferior do esôfago, onde eu deveria ter apenas epitélio pavimentoso, apareceu esse epitélio glandular aí. Ou seja, nós temos a transformação do epitélio pavimentoso em epitélio glandular. Tá? Então, essa é a metaplasia que, no esôfago, no terço inferior do esôfago, é chamado de esôfago de Barrett. A metaplasia é a troca do epitélio escamoso por epitélio glandular. Bom, e as adaptações celulares terminaram, ou seja, hiperplasia, hipertrofia, atrofia e metaplasia. Agora, em relação a transtornos ou distúrbios do crescimento celular, a gente tem a displasia. Esse termo ele vale para epitélios. Praticamente é em epitélio que você vai usar esse termo displasia, que significa crescimento desordenado. Então, é encontrada nos epitélios e se caracteriza por uma desorganização desse epitélio. Então, o epitélio displásico, ele perde a sua uniformidade, ele perde a sua organização, ele se transforma num epitélio anárquico, com células de vários formatos, de vários tamanhos, núcleos aumentados de tamanho, núcleos hipercromáticos, tá? Ou seja, no final, dependendo do grau que eu tenho de displasia, que poderemos ter uma displasia leve, moderada ou uma displasia grave ou acentuada. Então, gente, veja só, dependendo do grau que eu tenho de displasia, eu vou ter uma uniformidade do epitélio cada vez mais alterada. Tá? Eu vou ter uma anarquia epitelial mais pronunciada. Tá? Então, gente, entendam como displasia uma alteração epitelial, que está a caminho de uma neoplasia. Então, a displasia, ela antecede uma neoplasia. Então, é uma lesão considerada precursora da neoplasia.
Tá? Tá certo? Agora, então, aonde eu posso ter displasia? Uma lesão de epitélio. Então, gente, qualquer epitélio do nosso corpo, seja a pele, a língua, o palato, a gengiva, tá? O epitélio do esôfago, o epitélio do estômago, o epitélio dos intestinos, qualquer localização, qualquer estrutura que seja revestida por epitélio pode ser vítima de uma displasia. E da displasia a gente pode passar, né? Se ela avançar, a gente pode chegar numa neoplasia. Bom, aí, né, não sei se vocês estão acompanhando essa imagem, não sei se passaram para vocês, a gente está vendo uma displasia do colo uterino. Então, à esquerda, o epitélio está normal e à direita, o epitélio está alterado, anaplásico, tá? Ou seja, eu tenho um lado direito do epitélio uma proliferação celular, eu tenho mais células à direita do que à esquerda, as células elas estão com núcleos de vários formatos, de vários tamanhos, núcleos mais corados do que à esquerda, eu tenho hipercromasia dos núcleos, ou seja, eu tenho uma verdadeira anarquia desse epitélio que está à nossa direita. Então, eu tenho uma displasia do colo uterino, tá? Então, esse é o conceito de displasia. É uma alteração na arquitetura do epitélio e lembrem que a displasia ela é considerada uma lesão precursora da neoplasia, tá? E o maior transtorno de crescimento celular que eu vou estudar com vocês na semana que vem, tá? É a neoplasia. Tá? Então, o maior distúrbio, transtorno do crescimento celular é a neoplasia, que literalmente neoplasia significa crescimento novo, ou seja, é uma massa de tecido novo que cresce devido a um estímulo e permanece, mesmo que desapareça o estímulo desencadeante. Então, esse é o conceito de neoplasia. Olha, a melhor maneira da gente explicar esse conceito de neoplasia é dar um exemplo para vocês. Então, 2 minutinhos, olha só. Um paciente fumante, ele fuma durante anos na sua vida. Aí, Professor, oi, com licença. Tem como você repetir as alterações na displasia da cervix uterina? as alterações? Então, vou voltar aqui ao Isso. slide. Aí depois eu faço a neoplasia, tá? Olha só, as alterações. Você está conseguindo ver a imagem? Sim, eu tenho uma imagem aqui. Aqui, então, olha só. A imagem que mostra displasia, você veja só, o epitélio, todo o epitélio, filho, são células lábeis, ou seja, eles são funcionantes. Então, as células começam aqui na membrana basal, elas vão subindo no epitélio, quando chegam na superfície do epitélio, elas são descamadas, surgindo outra no lugar. Então, isso é comum em todos os epitélios. Então, normalmente, os epitélios... Gente, só um minutinho. O chefe chegou aqui. Desculpa, tá, João? Nada.
Vê se tá aí, vê se o pessoal mudou lá agora. Vê se mudou agora com vocês aí. Está mudando? Assim, Tá professor. mudando sim. Está mudando? Tá, Agora está mudando? tá. Então tá bom, gente. Jorge, obrigado. Nada. Olha, então, veja só. Veja só. Então, à direita aqui do epitélio, tá? A gente está vendo a anarquia da arquitetura. Como eu estava dizendo, o seguinte, todo epitélio ele é polarizado, ou seja, as células próximas da membrana basal, elas são maiores e elas vão diminuindo à medida que chegam na superfície. Então, todo epitélio ele tem essa organização. No epitélio displásico, gente, ele perde essa organização. Vejam como ele está totalmente desorganizado. Ou seja, as células, tem célula com núcleo grande lá em cima no epitélio, onde eu deveria ter apenas células com núcleos pequenos e achatados. Tá? Então, isso é que é a desorganização na arquitetura do epitélio. Então, as alterações que você me pediu para citar são essas. Olha, a celularidade é maior desse lado da displasia do que do lado normal. Então, eu tenho um aumento da população celular, tá? As células têm vários tamanhos, os núcleos estão aumentados, os núcleos estão de formatos diferentes, os núcleos estão muito roxos em comparação ao lado normal. Então, todas essas alterações são alterações que, em conjunto, caracteriza a displasia do colo uterino. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Olha, então, gente, olha só, rapidamente, tá? Rapidamente eu tinha parado aqui na atrofia fisiológica e patológica. Aí o testículo que eu mostrei, que eu comentei com vocês, diminuído o testículo à direita. Então, uma atrofia testicular. Aqui, a metaplasia que eu citei para vocês, olha, metaplasia epitelial e mesenquimal. Olha, aqui a imagem do epitélio da laringe, com uma camada apenas de célula, cá de cima, cá de baixo até lá em cima, e à esquerda eu tenho um empilhamento de células. É um epitélio pavimentoso, que substituiu o epitélio colunar normal da laringe. Então, metaplasia epitelial. O epitélio colunar se transformou em epitélio pavimentoso ou escamoso. Então, metaplasia, então, é a troca do epitélio colunar, no caso aqui, pelo epitélio escamoso. E no esôfago, terço inferior do esôfago, era para termos apenas esse tipo de epitélio aqui, ó, tá? Que é o epitélio escamoso, que reveste todo o esôfago, de cima e embaixo. No terço inferior, nesse caso aqui, surgiram essas glândulas com células colunares, ou seja, aconteceu a metaplasia, a troca de epitélio escamoso por epitélio glandular.
E essa metaplasia no terço inferior do esôfago é chamada de esôfago de Barrett ou mucosa de Barrett. Tá? Aqui a displasia, que eu disse a vocês que é uma alteração na uniformidade do epitélio, que é uma lesão precursora da neoplasia. Tá? Então, a gente está vendo aí o conceito de displasia, a imagem que eu expliquei para o colega, tá? E estava falando com vocês de neoplasia, que é o maior distúrbio ou transtorno do crescimento celular. Então, o conceito de neoplasia é o seguinte: é uma massa de tecido novo que cresce devido a um estímulo e permanece mesmo que desapareça o estímulo desencadeante. Olha, eu disse que a melhor forma de explicar é dando exemplo. Então, eu estava falando no indivíduo que fuma durante anos na sua vida. Então, de repente, aparece na língua do paciente uma lesão, um crescimento celular, que ele assusta com aquele crescimento, vai no estomatologista, faz uma biópsia, manda para o patologista examina e fala: isso aqui é um câncer na língua. Tá? Então, gente, veja só, o câncer é o crescimento que você está observando na língua da pessoa, que apareceu devido ao estímulo do cigarro, à agressão do cigarro. Tá? E depois que ele aparece, tá? Pergunto para vocês, adianta a pessoa parar de fumar? O câncer dele vai desaparecer? É claro que não. Então, esse é um melhor exemplo para a gente conceituar neoplasia. Então, a neoplasia é o crescimento que apareceu na língua da pessoa em virtude do hábito dele de fumar. E depois que aparece, aí ele fala: eu vou parar de fumar. Lógico que a neoplasia dele não vai desaparecer. Tá? Então, você retirou o estímulo, mas a neoplasia continuou. Ela continua, depois que ela aparece, espontaneamente ela não vai desaparecer. Tá? Então, esse é o melhor conceito, o melhor exemplo para a gente falar de neoplasias. Tá? E aqui a gente está vendo um colo de útero de frente, toda essa parte de baixo aqui da cérvice uterina está comprometida por essa neoplasia aqui, ó. Isso é um câncer de colo uterino. Aqui um segmento de intestino com essa tumoração aqui amarelada, que é um lipoma de intestino, tá? Aqui um retalho cutâneo com essa tumoração enegrecida aqui no centro desse retalho cutâneo. Então, isso aí é um melanoma, uma neoplasia maligna com alta probabilidade de metástase. Tá? Bom, na semana que vem, tá? No mesmo horário, a gente vai detalhar neoplasia. Então, vai ser uma aula de neoplasia, tá? Onde eu vou passar para vocês os principais conceitos a respeito de neoplasia. Tudo bem? Tudo certo, professor. Muito obrigado pela aula. Olha, vocês me desculpem o transtorno, tá? Que eu provoquei aí para vocês, mas aconteceu, tá bom? Professor, o senhor poderia disponibilizar esse slide para a gente
ou colocar no ar novamente, ou então mandar para o nosso e-mail da turma? Não, eu vou disponibilizar sim, tá? Tá Eu bom, não então. sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas mais tardar amanhã vai estar no AVA sim, tá bom? O slide separado, né, da aula de hoje. Vai ser tudo direitinho para vocês. Tá, Vou mandar a aula e vou mandar os slides, tudo para vocês. tá bom então, obrigada. Tá? Obrigado a vocês. Obrigado, Professor, professor. Oi, Boa pode tarde. falar. deixa eu te perguntar, o senhor já colocou a próxima aula no AVA também? De neoplasias? De neoplasia? Aham. Já foi colocada no AVA, sim. Então, teria depois como o senhor conferir para ver se é essa que o senhor vai dar? Porque aqui o senhor tinha colocado essa de adaptações, só que aí trocou, acho que alguém trocou E e sabe o colocou que foi? outra aula. Eu acho que eu mandei as aulas, mas a professora Marina, eu acho que ela colocou algumas aulas, em vez dela colocar a minha, ela colocou a dela. Eu acho que é Ah, isso. entendi. Então, Entendi. Aí, se o senhor puder mandar de novo a sua, eu vou mandar sim, tá bom? Vou tá joia, mandar obrigada. agora. Vocês querem a aula de neoplasia da semana que vem? Se puder mandar de uma vez, seria bom. Tá. Se o Amanhã senhor eu vejo puder. se o. Tá? Agora, essa de hoje, eu vou agora fazer a gravação dela, depois a gente manda para o YouTube e a Marina vai colocar no AVA para vocês também, tá bom? Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Vocês desculpem, tá? O transtorno aí, tá bom? Vamos lá, fechar isso aqui. Aí não sai sozinho.